Olá, amigos do Universo do Aprender, tudo bem com vocês? Este canal ele foi criado com a intenção de ensinar matemática para você que não sabe ou tem muita dificuldade de aprender, mas também foi criado para você que gosta de matemática e quer relembrar a matéria que você aprendeu na escola. Nós iniciaremos uma série de vídeos, começando pelo sexto ano, seguindo o conteúdo programático do nosso sistema de ensino. O tema de hoje é sobre sistemas de numeração e a nossa primeira aula é sobre a origem dos números. Você sabe como surgiram os números? Mas antes, uma pequena introdução. Os números fazem parte da nossa vida. Eles estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, como em casa, no trabalho, no supermercado, na escola, dentre muitas outras situações. E a gente, muitas vezes, nem se dá conta disso. Os números são usados para várias finalidades. Eles podem indicar contagem, ordem, código ou medida. Números indicando contagem. Exemplo 1. O jogo de futebol está 1-0 para o nosso time. Neste exemplo, 1-0 são números que indicam contagem. Exemplo 2. Um jogo de xadrez tem 32 peças. Neste exemplo, 32 também é um número que indica contagem. Números indicando ordem. Exemplo 1. Seu time ficou em primeiro lugar no campeonato. Neste exemplo, primeiro é um número que indica ordem. Exemplo 2. Minha filha está no sexto ano escolar. Neste exemplo, sexto também é um número que indica ordem. Números indicando código. Exemplo 1. O código de barras do produto é 610762569327. Neste exemplo, estes números que eu li são números que indicam um código. Exemplo 2. O carro de número 53 venceu a competição. Neste exemplo, 53 também é um número que indica código. Números indicando medida. Exemplo 1. Eu uso calça tamanho 42. Neste exemplo, 42 é um número que indica medida. Exemplo 2. Ele pesa 80 quilos. Neste exemplo, 80 também é um número que indica medida. Mas voltando à pergunta, você sabe como surgiram os números? Vamos falar sobre os povos primitivos. Antigamente, os números não existiam na forma que conhecemos hoje. Na maior parte da história da humanidade, as pessoas não sabiam contar. E como elas aprenderam? Quando as antigas civilizações começaram a criar animais e a plantar, contar passou a ser importante para que pudessem controlar o que possuíam. Por exemplo, um pastor de ovelhas, para contar o seu rebanho, separava uma pedrinha para cada ovelha quando a soltava para pastar. Ao recolher o rebanho, ele retirava uma pedrinha daquelas que havia separado para cada ovelha que encontrava. Cada pedrinha retirada correspondia a uma ovelha. E foi assim, comparando quantidades, que o ser humano aprendeu a contar. De um lado, temos a quantidade de pedrinhas, do outro, a quantidade de ovelhas. Surgiu daí uma ideia comum aos dois grupos que ele comparava: o número.
Naquela época, o homem também costumava registrar quantidades fazendo, por exemplo, nós em cordas, marcas em pedaços de madeira ou ossos. Cada nó e cada marquinha na madeira ou no osso correspondiam a um elemento da quantidade que se queria contar. Com o pastoreio e depois com o início do comércio, surgiu a necessidade de registrar cada vez mais quantidades maiores. O homem passou então a agrupar os objetos, surgindo assim símbolos e regras para facilitar a representação de quantidade. E surgem os sistemas de numeração. Como será que chegamos ao sistema de numeração que usamos hoje? Foi um processo difícil e demorado. Ao longo dos séculos, diferentes povos empregaram diversos símbolos e regras para contar. Ao conjunto destes símbolos e regras utilizados para representar os números, dá-se o nome de sistema de numeração. Diversas civilizações, como a egípcia, a romana e a babilônica, elaboraram o seu próprio sistema de numeração. Mas isso é assunto para a próxima aula. Temos aqui então as referências bibliográficas do material que foi utilizado para fazer essa aula. O Universo do Aprender agradece por você ter assistido o vídeo e pedimos que você se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Tchau!